A todos, é Júnior Felipe gravando mais um vídeo diretamente de Jaboatão, Pernambuco. Nós estamos aí trabalhando agora a história de Moisés no contexto ali das 10 pragas do Egito. Nós estamos contando a história agora, vamos iniciar a história da segunda praga, certo? Então acompanha aí na tua Bíblia o capítulo 8 de Êxodo. Nós vamos começar a ler aí o capítulo 8 no dia de hoje, certo? Contando essa história aí, onde Deus endureceu o coração de Faraó para que o Faraó visse, sentisse a mão pesada de Deus sobre aquele povo que tinha escravizado o povo de Deus. Vamos lá? Depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os seus territórios. Os rios produzirão rãs em abundância, que subirão e entrarão na tua casa, no teu quarto de dormir, no teu leito, na casa dos teus oficiais, sobre o povo, e nos teus fornos e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo e sobre os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a mão com o teu cajado sobre os rios, sobre os canais, sobre os lagos, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram toda a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Então veja só, até o momento foi o seguinte: o Senhor mandando as ordens, né, mandando as pragas, justamente para que Faraó sentisse o seu poder e para que pudesse libertar o povo de Deus do cativeiro. Faraó, com o coração endurecido, não libertava. Então Moisés recebia a ordem de Deus, transmitia a Arão e Arão executava. Então a segunda praga é a praga das rãs, uma quantidade de rãs que invadiria todo o território do Egito, certo? Prejudicando o conforto da sua casa, prejudicando a agricultura, a pecuária, então prejudicando tudo, né? Invadindo totalmente. É uma praga que é para consumir todos os seus mantimentos ali. E esse castigo que Deus mandou, a segunda praga, os magos dos faraós também reproduziram ali com suas ciências ocultas, não sei se é algum tipo de mágica, alguma coisa, conseguiu reproduzir essas rãs saindo, né, aparecer as rãs ali no meio do povo ali. Mas eles não conseguiram reproduzir, eu não sei a que ponto foi a reprodução dele, mas não conseguiram reproduzir ao tamanho da proporção que Deus fez. Deus fez com que todo o território do Egito estivesse infestado de rãs. De maneira que o faraó agora roga para Moisés e Arão dizendo o seguinte: roga ao Senhor, teu Deus, que tire de mim e do meu povo essas rãs. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente nos rios? Ele respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Ou seja, Moisés chegou para ele e disse: ó, quando é que tu quer que eu faça, que eu peça a Deus para tirar as rãs do território do Egito, e assim você cumprir a sua parte? Ele disse: ó, faz logo isso, faz logo amanhã. Então Moisés: está certo. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinou com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirou mal. Ou seja, foi tanta rã que
infestou-se o território, tinha que se juntar tudinho e os montões para tirar. E a caatinga se propagou ali, o cheiro mau se propagou naquela região. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não ouviu como o Senhor tinha ordenado. Ou seja, quebrou o acordo. Faraó chamou Moisés e Arão ali, fez um acordo com ele e disse: ó, manda tirar essas pragas que eu, de manhã eu já libero o pessoal aí para sair para adorar a Deus. Mas quando ele viu que Deus cumpriu a parte dele, ele andou para trás e desistiu do acordo. Então Deus manda a terceira praga. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende o cajado e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com seu cajado e feriu o pó da terra. E houve muitos piolhos nos homens e no gado. De todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. Primeira praga, a água se transformou em sangue. Segunda praga, as rãs invadiram o território. A terceira praga, infestação de piolhos. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não puderam. E havia piolho nos homens e no gado. Então, o primeiro prodígio eles reproduziram, que foi o da serpente. Conseguiram ali com sua magia criar ali, levantar ou enganar o povo, ludibriar o povo com serpente. Mas a serpente de Deus engoliu as duas serpentes dele. Em seguida veio a água se transformar em sangue. Eles conseguiram ali ludibriar, enganar o faraó, convertendo a água naquela textura ali, naquela cor do sangue. A terceira, que foi a das rãs, eles também conseguiram fazer surgir a rã. Mas da terceira em diante, que foi a dos piolhos, eles não conseguiram mais reproduzir, eles não conseguiam mais, a ciência oculta deles, eles não conseguiram mais fazer esse tipo de magia. Então dali por diante eles não conseguiam mais enganar o faraó. Então disseram os magos a Faraó: isso é dedo desse Deus dos hebreus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então, nesse ponto, até os magos do faraó reconheceram que aí é dedo de um Deus mesmo poderoso, que não podiam eles reproduzir. Quarta praga, depois dos piolhos. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te de manhã cedo e apresenta-te a Faraó, e eis que ele sairá às águas. E diz-lhe: assim diz o Senhor: deixa-me ir o meu povo para que me sirva. Mais uma vez, na quarta praga, Moisés e Arão ali, fazendo a ordem de Deus, agora já cumprindo, já presenciando o poder de Deus. Já não há mais agora, no contexto, questionamento até esse momento, não há mais questionamento de Moisés. Parece que Moisés está entendendo que ele realmente é uma ferramenta de Deus, uma ferramenta que Deus escolheu, e que está cumprindo realmente a sua missão. Então percebe que Moisés agora começa a assimilar isso. Não parou aqui até o momento de criar questionamentos e começou a fazer o que Deus mandava. E então vamos lá. Perguntou mais vez, mandou mais uma vez: deixa meu povo sair. Deus mandou, né? Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que te enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre teus oficiais, e sobre o teu povo. Nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxame de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo, amanhã se dará este sinal. Então vamos abrir aqui um parêntese, guardar o versículo 24. Bem, na quarta praga, onde Deus mandou Moisés mais uma vez e Arão falar com o faraó,
Antes de mais nada, antes de falar da praga, eu queria dizer a vocês, percebem que Faraó também, ele não agride, ele não parte para ferir Moisés. Porque realmente Deus havia prometido para Moisés no deserto que ele estaria protegido, que a mão de Deus estava sobre ele. Então vejam que mesmo ele fazendo tudo isso, destruindo totalmente o Egito, o faraó não vai lá e fere Moisés. Então o faraó teme a Deus porque sabia que ele era um servo de Deus. Então ele não vai, ele não fere. Parece estabelecida ali uma restrição para ele. Então quando Deus ele está agindo nas pessoas, as outras pessoas, por mais que não demonstrem, mas respeitam e temem mexer com um servo de Deus. Então isso fica de lição para nós. Quando a gente é uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa correta, que segue os mandamentos dele, pessoa que está seguindo os princípios de Deus, as outras pessoas, elas temem em nos atingir, nos ferir, porque elas sabem que Deus é conosco e a mão de Deus é sobre nossas vidas. E foi assim com Moisés. O faraó não feriu. Então isso é interessante, né? O faraó podia lá mandar matar ele, tinha todo o poder para isso, mas o faraó não fez. Temia a Deus, porque Deus era com a vida de Moisés. E outra coisa, nessa quarta praga, é interessante que nesse momento Deus disse que vai fazer distinção do povo. Antes não relatou isso. Relatou a partir dessa quarta praga, ou seja, o povo dos hebreus, lembra que os hebreus ficaram morando na cidade de Gósen, que é justamente a cidade, era uma cidade de campos, uma cidade um pouco não tão próxima vamos chamar de capital, do centro ali. É uma cidade mais distante, mais pacata no campo, que era justamente para criação de gado ali, para cumprir ali suas profissões de pastores, de ovelhas. E o povo do Egito tinha isso como abominação. Primeiro, a abominação aos hebreus. Segundo, a prática de pastores, do homem do campo ali. Então eles achavam isso abominável. Então José colocou o povo lá em Gósen. E eles viveram ali. Até esse momento eles moravam ali. Eles viviam ali. E Deus disse que essa cidade onde habitam os hebreus, a praga não será atingida, justamente para distinção, para mostrar que Deus está atingindo o Egito por causa da perseguição a esse povo, e distinguir um do outro para mostrar ainda mais o seu poder. Continuando, 24. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, e às casas dos oficiais, e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com estes enxames. Chamou Faraó a Moisés e Arão, e disse: Ide, oferecei sacrifício ao vosso Deus nessa terra. Respondeu Moisés: Não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que oferecemos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Ou seja, aqueles sacrifícios que eram praticados pelos hebreus, pelo povo de Deus, esse povo antigo, esse povo inicial, esses patriarcas realizavam sacrifícios, que esses sacrifícios de animais era mais uma coisa que eles abominavam, os egípcios. Eles abominavam aquele tipo de prática. Então o faraó ali já aperreado, estressado com aquela praga que estava ali, a quarta praga, que é a de moscas, ele disse: faz o seguinte, vai lá, adora teu Deus, faz esse sacrifício que vocês querem ali, aí mesmo. Aí Moisés, ele disse: não vamos praticar isso aqui na tua terra, porque vocês acham isso abominável. E aí, vão dizer o que da gente, na terra de vocês, fazendo isso? Vocês não vão gostar. Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e oferecer lá sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos mandou. Então disse Faraó: Deixai-vos ir, para que oferecesse sacrifício ao Senhor.
vosso Deus no deserto, somente que, saindo, não vades muito longe. Orai também por mim. Ou seja, o faraó dizendo assim, tá bom, eu vou deixar vocês ir no deserto, esse caminho de 3 dias, oferecer esse sacrifício, mas olha, eu vou deixar aí, mas não muito longe, viu? Vai até ali. Respondeu-lhe Moisés, eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor amanhã, e estes enxames de mosca se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés na presença de Faraó e orou ao Senhor. Ou seja, a quarta praga, o Faraó, a primeira vez enganou, na terceira praga, ele prometeu a Moisés que iria realmente libertar o povo e enganou Moisés. Aí Moisés, Faraó chamou mais uma vez Moisés e disse, olha, por favor, dessa vez eu vou cumprir. Por favor, eu vou deixar vocês ir embora. Agora tem essas moscas daqui. Agora também não vai muito longe não, fica pertinho, né? Olha, que tão bobinho. Ele disse, mas por favor, tira essa praga daqui. Aí Moisés, tá bom, eu vou fazer. Agora que você não me engane mais. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor, e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó, os oficiais do povo. Não ficou uma mosca sequer no Egito. Mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou o povo ir. Então pela segunda vez, Faraó engana Moisés e não deixa o povo sair do Egito. Capítulo 8 encerrado.